Fundos imobiliários. Será que ainda vale a pena investir nessa classe de investimentos? Com os preços em queda desde o final de 2024, muitos investidores vêm se questionando se os fundos imobiliários ainda são a escolha certa. Será que o momento atual é de preocupação ou nós estamos diante de uma rara oportunidade de mercado? Hoje nós vamos explorar essa dúvida e desvendar o que está por trás do comportamento dos fundos imobiliários. E claro, o que você, investidor, precisa analisar com cautela ao decidir investir ou não em um fundo desses. E no final desse vídeo, eu vou te contar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro em relação a isso. Fala, Rico Mortal, tudo bem com você? Para estar assistindo esse vídeo, eu espero que você já saiba o que são os fundos imobiliários. Essa classe de ativos vinha se tornando cada vez mais queridinha dos brasileiros, pelo menos até alguns meses atrás. Um brasileiro gosta muito de imóvel, através de um fundo imobiliário você investe em um imóvel sem ter um valor mínimo para isso. A partir de 10, 100 reais você já consegue investir com alta diversificação, alta qualidade de imóveis, liquidez quase imediata, altos dividendos e isenção de imposto de renda. Tudo isso sem dor de cabeça. Então, para quem gosta de ter aluguel pingando na conta todos os meses sem nenhum esforço, os fundos imobiliários com certeza chamam a atenção. Agora, como todo ativo na bolsa de valores, é só enfrentar uma queda um pouquinho mais acentuada para assustar todos os investidores iniciantes. Então, sendo bem direto, o que será que está acontecendo com os fundos imobiliários? Primeiro, nós temos que entender como está o cenário macroeconômico atual. E eu preciso ser sincero com você. O momento é desafiador. A inflação está acima da meta. A taxa Selic voltou a subir e já no início de 2025 estamos chegando perto dos 13% ao ano. Esse ambiente de juros mais altos afeta diretamente os fundos imobiliários, já que eles competem de certa forma com os outros investimentos de renda fixa. Pensa o seguinte, se a taxa de juros sobe, os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos com uma menor volatilidade. Então aquelas pessoas mais conservadoras ou que não entendem muito bem como funcionam os fundos imobiliários passam a vender os seus fundos imobiliários e alocar esse mesmo dinheiro na renda fixa. Se tem mais gente vendendo fundos imobiliários do que comprando, o preço dos fundos tende a cair. Além disso, o Brasil continua enfrentando dificuldades no crescimento econômico e a dívida pública não para de subir. O déficit só aumenta a cada ano. Tudo isso, juntamente com várias lambanças que o governo vem fazendo, adiciona ainda mais incerteza no mercado. É por isso que em 2024, os fundos imobiliários enfrentaram um dos piores desempenhos da sua história recente, como levantaram os analistas do Simpla Club nesse gráfico aqui, ó. Nós tivemos um desempenho negativo de 6,08% ao longo de 2024. Perceba que os únicos anos que foram piores do que esse foram 2020, auge da pandemia, que os fundos imobiliários terminaram o ano desvalorizando 10,24%, e 2013 com uma queda de 12,63%. Depois a gente volta a falar desse histórico de desempenho anual, mas é importante a gente entender que ao invés de ficar olhando somente para esse curto prazo e para o resultado financeiro ali em poucos anos ou poucos meses, nós precisamos entender os fundamentos dos fundos imobiliários, principalmente daqueles que nós vamos investir. Eu resolvi trazer quais são os principais fundamentos que você precisa analisar, mas antes eu quero que você comenta aqui embaixo. E aí, você está investindo em fundos imobiliários nesse momento ou você decidiu vender tudo e quer ficar bem longe desse tipo de ativo? Pode comentar aqui embaixo que não tem certo ou errado, eu quero justamente conhecer sua opinião. Para saber se vale a pena investir nos fundos imobiliários agora, eu separei 4 pontos aqui para a gente analisar juntos. Se os fundos imobiliários forem aprovados nesses 4 pontos, nós devemos investir sim nessa classe de ativos. Se pelo menos em um desses pontos ele for reprovado, talvez realmente não seja o melhor momento. Tá preparado? Então vamos lá. Primeiro ponto. Como andam os fundamentos dos fundos imobiliários? Uma coisa é a gente ficar olhando para a rentabilidade de curto prazo. Outra coisa é a gente olhar para as características dos fundos imobiliários para entender se realmente esse segmento, o segmento imobiliário, está enfrentando dificuldades ou não que justifiquem essa queda de preço. Dentro da classe de fundos imobiliários, nós temos vários segmentos diferentes. Galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers. Eu quero mostrar para você um gráfico que mostra a vacância nos fundos imobiliários nos últimos anos. Olha isso aqui. Nós estamos agora nos menores patamares desde 2011. Chegamos aqui a abaixo de 9% no final de 2024, sendo que esse indicador ele foi só melhorando, já que quanto menor é a vacância, melhor. Significa que os imóveis estão com mais inquilinos alugando. Em 2020, por exemplo, essa mesma taxa que hoje está abaixo de 9% chegou a mais de 18%, o dobro do que está agora. E não param por aí. Os
aluguéis nesse segmento continuam subindo, mostrando que existe ainda uma demanda forte e que esses ativos, na prática, estão sim performando bem quando a gente olha os fundamentos. Seguindo a mesma linha de quando a gente investe em ações, quando a gente investe em fundos imobiliários, nós temos que entender que não é simplesmente um papel ou um númerozinho ali que você está comprando. Você está comprando imóveis. Então basta que você saiba se esses imóveis estão bem localizados, se eles são bem geridos, quem são os inquilinos que estão lá, se os aluguéis continuam subindo e os contratos estão sendo cumpridos. Pensando nessas características, a maior parte dos segmentos imobiliários no Brasil continua performando bem, talvez crescendo, como é o caso dos galpões logísticos, ou pelo menos se mantendo lateralizados. E agora eu te pergunto, existe um cenário onde os imóveis deixarão de ser importantes no nosso país? É claro que não, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Por isso, os fundamentos dos fundos imobiliários continuam sim muito sólidos. Agora podemos falar de um dos maiores atrativos dos fundos imobiliários, os dividendos. O que muito iniciante não percebe é que o dividendo que o fundo imobiliário paga não está relacionado com o preço do fundo imobiliário diretamente. Eles estão relacionados, na verdade, com os aluguéis que são pagos aos imóveis desse fundo imobiliário. E pensa aí no seu aluguel da sua casa ou apartamento. Você já viu o aluguel cair de preço? É muito difícil, né? Na verdade, ou ele se mantém ou ele é reajustado para cima. Isso significa que mesmo quando os fundos imobiliários caem de preço, os aluguéis pagos e os dividendos distribuídos continuam os mesmos. Só que agora você está pagando mais barato no fundo imobiliário, então proporcionalmente você vai ganhar mais dividendos do que ganhava antes. Mesmo com o mercado descontado, você continua recebendo dividendos consistentes. A maior parte do mercado atualmente está com dividend yield acima de 10%. Isso significa que com o dinheiro que você investe hoje em fundos imobiliários, pelo menos 10% ao ano você já vai receber através dos dividendos. E lembrando que se os dividendos continuam crescendo ao longo dos anos, em relação ao valor que você investiu agora, esse dividendo ele vai aumentar ano após ano. Cada ano que passa você vai estar ganhando mais. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que os analistas do Simpla Club também separaram para mim, que relacionam a média de dividend yield de cada segmento principal dos fundos imobiliários. Perceba que todas as classes estão acima de 10%, inclusive galpões e híbridos. As lajes corporativas estão pagando quase 11% e os fundos de papéis mais de 12%. Então, enquanto você vai construindo o seu patrimônio, independente da valorização que a cota vai ter, todo mês você vai ver caindo na sua conta dividendos que ao final do ano somados representarão mais ou menos de 10 a 12% do que você investiu. Lembrando que pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos no Brasil. Então essa rentabilidade recebida é isenta de imposto, é líquida. Se você gosta de receber dividendos ou quer aprender como fazer isso, faz o seguinte, deixa o seu like aqui. Quem colocar o likezinho aqui nesse vídeo vai ganhar mais dividendo em 2025 do que ganhou em 2024. E se não curtir, o dinheiro vai sumir da sua conta. Então, se eu fosse você, não arriscaria nisso. Vai que cola, né? Você pode até não acreditar, mas não custa nada curtir para garantir. Voltando ao assunto sério aqui, então, em relação aos dividendos, sim, os fundos imobiliários continuam muito atrativos. Na verdade, estão até mais atrativos agora do que antes. Vamos agora para falar sobre o preço, já que um bom investimento não basta ter qualidade, ele tem que ser adquirido a um bom preço também. E um ponto que reforça uma provável grande oportunidade no mercado de fundos imobiliários é que grande parte deles está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Em outras palavras, você está comprando imóveis de altíssima qualidade abaixo do seu preço de avaliação. Quando o indicador preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1, é isso que ele está representando. Dá uma olhada nesse gráfico aqui com o preço sobre o valor patrimonial separado por setores também. Todos eles estão sendo negociados abaixo de 1, sendo que, por exemplo, as lajes corporativas, que é um setor que o pessoal está um pouco mais desanimado, está sendo negociado com quase 50% de desconto. Se pensarmos numa média dos fundos imobiliários aqui, encontraremos um valor mais ou menos em torno de 0,75, 0,8 talvez, o que é um desconto bem relevante. Pensa o seguinte, se você gastaria R$1 milhão para construir uma casa agora e aparece alguém querendo vender para você essa mesma casa exatamente igual, pronto. Porém, ao invés de pagar R$1 milhão, você teria 30% de desconto. Pagaria só R$700 mil. E aí, se você já queria comprar essa casa, ficou melhor essa oportunidade ou não? Esse tipo de desconto é extremamente raro no mercado de fundos imobiliários. E quem aproveita para comprar nesses momentos, normalmente ganha muito dinheiro sem correr riscos desnecessários. Na Simpla Invest, os nossos analistas utilizam várias outras metodologias de valuation para determinar se os fundos estão caros ou baratos individualmente.
atualmente. Eu não preciso esconder que todas essas metodologias apontam para um mesmo sentido. Sim, eles estão quase de graça. Portanto, em relação a preço, fundos imobiliários aprovados mais uma vez. Por último, mas não menos importante, temos que avaliar o histórico dos fundos imobiliários. Como será que essa classe de ativos se comportou na recuperação das crises após anos que ela foi mal? E aqui eu separei um gráfico para vocês muito interessante que mostra o desempenho dos fundos imobiliários desde 2010. Mas não só isso, esse gráfico está separado por fases de queda na taxa Selic e aumento da taxa Selic. Nós vemos aqui que na fase 1, de 2010 até quase 2013, os fundos imobiliários se valorizaram quase 60% em média. A taxa de juros enfrentou uma queda nesse período de 11,25% para 7,25%. Depois, com a recessão que veio chegando, a taxa de juros voltou a subir, saindo de 7,25% no início de 2013 até 14,25% ao final de 2015. Nesse período de recessão, a vacância aumentou, os aluguéis ficaram em baixa e os fundos imobiliários durante esses anos desvalorizaram quase 15%, 14,7%. E aí vocês devem lembrar que houve o impeachment e a taxa de juros voltou a cair. E nós enfrentamos um longo período de queda na taxa de juros, que ela saiu de 14,25% para 4,5%. Durante esse período, os fundos imobiliários tiveram uma valorização impressionante de 139%. Isso significa que quem investiu em fundos imobiliários quando a taxa de juros estava mais elevada, viu seu patrimônio investido em imóveis mais do que dobrar em pouquíssimo tempo, em poucos anos. Mas depois veio 2020, pandemia e tivemos um cenário atípico. A taxa de juros teve que diminuir drasticamente para tentar segurar pelo menos um pouquinho a nossa economia, mas obviamente os fundos imobiliários, como qualquer outra classe de ativos, sofreu consideravelmente. Só que apesar de esse gráfico não mostrar, já que ele para em 2020, de 2020 até 2024, os fundos imobiliários enfrentaram uma boa recuperação. E estávamos num cenário positivo até o meio do ano passado. Por quê? A taxa de juros, ela, apesar de ter subido, já estava começando uma tendência de baixa. Só que do mês de 2024 até aqui, percebemos que o cenário econômico foi só piorando e aí o Copom teve que voltar a aumentar a taxa de juros. E é por isso que agora nós estamos enfrentando essa baixa de curto prazo. O que eu quero dizer com todos esses números e gráficos aqui? É importante você entender que os fundos imobiliários têm sim um excelente histórico de recuperação. A gente consegue perceber que o preço das cotas dos fundos e não os dividendos, eles são muito afetados pelas mudanças na taxa de juros. Então é verdade que se você estiver precisando do dinheiro no curto prazo, você não deveria investir em fundos imobiliários quando a taxa de juros está em expectativa de alta. Mas se você tem a visão de longo prazo, que é o ideal para quem vai investir em imóveis, você deveria estar aproveitando esses momentos onde o cenário não está muito bom para comprar fundos imobiliários, já que a gente vê por todo esse histórico ao longo dos anos que eles se recuperam muito forte quando o cenário vira. Portanto, em relação ao histórico, quando nós olhamos o cenário macro num prazo mais longo, sim, nós temos um excelente histórico de recuperação e crescimento dos fundos imobiliários. Resumindo, o que todos esses fundamentos dizem pra gente, eles não só continuam sendo uma boa opção de investimento. Na minha opinião, agora para 2025, talvez seja a maior oportunidade que nós estamos vivendo no mercado brasileiro. A questão é, dentro dos fundos imobiliários, como qualquer outra classe de ativos, tem os bons investimentos e tem os péssimos investimentos também. É preciso fazer boas escolhas para você adicionar na sua carteira para que você consiga surfar bem essa recuperação e, claro, receber bons dividendos enquanto isso. Se você não faz ideia de como escolher os fundos imobiliários, saiba que no Simpla Club você tem rankings de fundos imobiliários avaliando tanto a qualidade quanto o preço para avaliar quais são aqueles que estão na melhor oportunidade de compra para agora. Esses rankings são atualizados todas as semanas e se você preenche umas perguntinhas, nós já entregamos uma carteira recomendada completa para você. E é claro que você já deve saber que nós da Simpla Invest também temos um dos maiores escritórios de investimento do Brasil. Ou seja, se você tem um patrimônio acima de R$100 mil, você nem precisa se preocupar. Nós cuidamos de tudo para você. Se você quer conhecer qualquer uma dessas soluções da Simpla Invest, eu vou deixar um link aqui em cima no card e também aqui na descrição. É só colocar seus dados de contato que um especialista do meu time vai te ligar e vai entender qual é o melhor caminho para te ajudar. Mas
importante é que você não deixe essa oportunidade passar. Então continue estudando, continue aprendendo e o que você precisar da nossa ajuda é só chamar aqui. Agora, eu prometi que eu ia falar o que eu estou fazendo em relação aos fundos imobiliários. E depois de um vídeo como esse, você deve imaginar que é claro que eu estou comprando mais. Principalmente em dezembro de 2024, eu fiz alguns aportes relevantes seguindo o ranking do Simpla Club. Agora em janeiro, esses fundos que eu comprei já até deram uma recuperada, mas eu ainda assim acredito que eles estão muito baratos e vou continuar comprando. É claro que antes de decidir investir, você precisa entender quais são seus objetivos com esse investimento, quais são suas necessidades e qual é o seu perfil de investidor. Mas eu quero saber de você, qual é a postura que você vai adotar sabendo de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Você pretende investir mais em fundos imobiliários ou vai continuar de fora dessa? Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva aqui no canal porque toda semana tem mais conteúdo para você. E faça uma boa ação, compartilhe esse vídeo com algum amigo que está precisando também aprender um pouco mais sobre essa classe de ativos. Eu quero ver você ganhando muito dividendo em 2025. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima!